boa noite a todos. Saudações a todos os meus irmãos que irão assistir essa palestra pela manhã, bom dia, pela tarde, boa tarde ou pela noite. Então eu reforço o meu boa noite. Hoje, a nossa irmã Carla, aqui da nossa Casa Espírito Consolador Prometido, irá fazer a explanação da noite. Agradeço muito a presença dela, a oportunidade por ela estar vindo aqui conversar com a gente um pouquinho, falar um pouco sobre esse tema tão importante, no qual ela se predispôs. E agora, durante nossa apresentação, eu vou colocar alguns recados da casa, sobre o horário de estudo, vou deixando alguns banners passando aqui abaixo, e ali vai tendo alguns recadinhos que eu posso reforçar ao final. Muito obrigado, Carla, pela oportunidade de te ouvir, e agora deixo convosco a palavra. Obrigada, Alex. Boa noite também, né? Não sei que horário vão estar assistindo, mas agora, como é noite, boa noite para todos. E quando o seu Ney me propôs de fazer essa exposição hoje, e como é bom poder falar pelo Consolador, sendo da casa, participando das atividades da casa, e quando ele pediu, e ele disse, Carla, faz um tema que seja chamativo, que seja alguma coisa que as pessoas queiram muito ouvir. Eu disse, meu Deus, falar o quê, né? O que todo mundo quer. E pensando bastante sobre o tema, não querendo trazer um tema tão direto, tão tirado de algum livro, mas deve ter algum livro que tenha esse título, então eu decidi no caminho da felicidade. Por que esse tema, então? Por que no caminho da felicidade? Porque é uma coisa que eu busco. Então, hoje, como a gente vai fazer essa fala, e que seja uma fala bem descontraída, buscando sempre no embasamento na literatura do Espiritismo, mas que seja uma fala descontraída, que seja uma coisa que a gente possa acolher a todos. E assim como eu, né, todos nós buscamos a felicidade. E essa tem sido uma busca de todos nós. Essa é uma busca que já vem no nosso íntimo, essa busca pela felicidade. E quando a gente aprende na doutrina que é um caminho ascensional, que a única faculdade do espírito é a perfeição, nós nos encaminhamos para isso, e nós podemos linkar os dois nomes, as duas palavras, felicidade e perfeição, porque chegando a isso, a tão sonhada perfeição que a gente ainda desconhece, a gente tem uma vaga impressão, uma vaga ideia do que seja uma perfeição aqui na Terra, e está diretamente ligada à felicidade, porque a gente também não tem aqui na Terra uma ideia exata do que é a felicidade. A gente sabe viver momentos de alegria, momentos de prazer, momentos de satisfação, mas a felicidade verdadeira, como o Evangelho nos traz, não é desse mundo. E aí, usando também essa parte do Evangelho, esse trecho do Evangelho mais adiante, mas que a gente possa entender os significados das palavras, o símbolo, caminho. O que é o caminho? No caminho da felicidade. Vamos nos imaginar caminhando numa estrada. A estrada, cada um desenha, imagina, visualiza ao seu entendimento, à sua vontade, ao seu querer. Mas vamos pensar no caminho como o símbolo da jornada ativa, a nossa caminhada ascensional, essa busca que todos nós nos condicionamos e estamos a cada instante, o caminho da evolução. Porque a cada minuto nós temos a oportunidade do crescimento, da ascensão. A cada minuto a gente caminha um pouquinho mais à frente. Às vezes damos uma estacionada, às vezes nos estagnamos em alguns pontos, e aí, dependendo do nosso nível consciencial, do nosso despertar, a gente permanece pouco ou muito tempo nessa estagnação.
E a felicidade, vamos colocar como um símbolo a flecha, o arco e flecha, uma meta. É o lugar onde a gente tem que atingir, é o nosso alvo, a felicidade, a meta ao ser alcançada. E é o quê? É um lugar, talvez, da nossa consciência, é um estado consciencial, é a felicidade. É como nós estaremos um dia plenos com todas as virtudes, as que nós conhecemos e aquelas que a gente ainda nem conhece. Nós temos um viver baseado em coisas aqui desse contexto, do contexto da Terra, do que é formada a Terra e tudo que caracteriza vibracionalmente a existência nesse orbe, nesse local, nesse planeta. E qual é a nossa bússola? Qual que é o nosso guia de direcionamento? O nosso GPS. Qual é o nosso GPS nessa estrada com essa meta que a gente vislumbra lá na frente, que a gente já tem alguns raios se mostrando, dependendo do nosso despertar espiritual, do nosso despertar consciencial, do nosso eu divino, a gente já começa a enxergar alguns raios dessa felicidade que é possível aqui. E então essa bússola que eu busco, na qual eu me baseio para essa caminhada, é o ensinamento que os espíritos vêm nos trazer. E acredito que todos, assim como eu, que vão escutar, que estão escutando, também tenham essa mesma bússola, esse mesmo GPS. O que os espíritos vêm nos trazer? O que os nossos irmãos que já estão há mais tempo nessa caminhada e que conquistaram a sua evolução, que já conquistaram a sua ascensão, vem nos trazer? E o Espiritismo, através das obras básicas, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Gênese, Livro dos Médiuns e o que é o Espiritismo, o que eles vêm nos trazer de informações? É a base. A gente tem obras básicas justamente como a base para o nosso entendimento do que os espíritos vêm nos trazer. E como obras complementares, nós temos diversos autores espirituais que nos ensinam, que nos trazem ensinamentos, e aí nós podemos ditar inúmeros, Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, e dentre todos esses espíritos nobres que vêm nos trazer o ensinamento, eu busquei hoje e tenho buscado nessa caminhada olhar com mais atenção para aquilo que Joana de Ângeles vem nos trazer, principalmente dentro da série psicológica. Então, muitas vezes a gente, quando já adentra no espiritismo, no estudo, nós ouvimos, né? Nós ouvimos muito a questão de, mas o Joana de Ângeles é muito difícil de entender. Joana de Ângeles é muito difícil de fazer a leitura, o entendimento, porque são questões que são mais, que têm um contexto mais voltado para um desenvolvimento da psicologia, mas não está muito longe, o acesso a todo esse conhecimento não está muito longe de todos nós, que temos o embasamento das básicas, que temos o embasamento do que é nos passado pela espiritualidade. E partindo, então, desse ponto de referência, que são as obras básicas, a gente pode trazer o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente começar esse embasamento teórico. A felicidade não é desse mundo. Bem-aventurados os aflitos, ou seja, Jesus já é eles que se resignam a certas situações, a determinadas situações, e a situação principal, a vontade de reencarnar. Porque todos nós aqui pedimos e tivemos essa vontade, essa predisposição de reencarnar, para poder evoluir, para poder vivenciar situações que nos
engrandecesse, que promovesse esse progresso espiritual, que promovesse o nosso despertar espiritual. E isso a gente vem, ao longo de algumas encarnações, enchendo a nossa mala, enchendo a nossa bagagem de conhecimento, de aprendizado, que vai nos aperfeiçoando na caminhada. E nesse capítulo, e dentro desse entendimento que a felicidade não é esse mundo, a espiritualidade vai comparar a Terra a uma penitenciária. É a palavra usada no Evangelho. Em algumas traduções, de repente, vai aparecer com uma tradução diferente, mas na tradução, a palavra penitenciária associada à Terra. Quando a gente penitenciária, a gente pensa em algo que nos aprisiona, que nos corrige, que nos disciplina, que nos detém para que nós possamos, dentro daquelas pequenas falhas que a gente cometeu, ou grandes falhas que a gente cometeu, a gente possa parar e pensar. O estar presos, a gente tem que parar e analisar a nossa volta, pensar naquilo que a gente fez, e aí nós, hoje aqui, espíritos encarnados, aprisionados na Terra, ou seja, estamos aqui numa prisão. O espírito busca essa liberdade, e essa liberdade vai ser conquistada com o nosso entendimento dos valores essenciais à vida, do propósito essencial à vida, do sentido do existir, do sentido de evoluir. E a felicidade é colocado como uma utopia. A palavra usada também é utopia. O que nós entendemos por utopia? É uma ideia. É uma ideia que tá muito longe de todos nós. É uma ideia relativa, é algo que a gente vislumbra, mas que a gente ainda não tem uma ideia, a gente não tem uma noção exata do que é. Então, nós vivemos situações, nós vivemos determinadas situações aqui que nos deixam muito alegres, que nos satisfazem muito, a ponto de dizermos que é a nossa felicidade. Mas não dizer felicidade a gente pode ter, e a gente tem, mas não no sentido maior, no sentido do propósito maior da evolução espiritual. Mas na Terra, num lugar onde nós estamos diariamente envolvidos, aprisionados, para que possa promover essa evolução que vai levar a uma felicidade maior, a partir do encontro e de necessidades menores, de momentos de satisfação. E isso é que promove o nosso aprendizado também. Aprendemos, a gente escuta muito quando a gente começa a estudar sobre o espiritismo ou em outras crenças, religiões, que a gente vai pelo amor ou pela dor. Mas muito se vai pelo amor. Muita gente aprende das alegrias, não só pensar que a gente aprende com a dor. A gente reencarnou na Terra para sofrer, e a gente só aprende com o sofrimento. A gente tem que se abraçar no sofrimento e a gente tem que se resignar. Não é bem esse o caminho. Nos abraçarmos na dor, no sofrimento, significa que a gente acolhe aquela dor e não aprende com ela. Estagna ali naquele ponto. Quando nós olhamos para a dor, para o sofrimento, e encontramos ali um ponto que nos chama a atenção para a gente dar um passo à frente, mas é necessário que a gente tenha um embasamento para isso, um leve conhecimento, para eu conseguir entender aquela situação na minha vida, entender aquilo que eu estou vivendo e poder saber que caminho eu tomar, de melhor forma de agir. E a espiritualidade vai falar que, dependendo dos nossos esforços, desses esforços em
aprendermos com a dor e aprendermos no amor, mas sempre tomarmos decisões e fazermos escolhas que nos façam ir para frente, que nos façam dar passos à frente, conquistar coisas, conquistar méritos, a nossa satisfação, a nossa felicidade, embora e esses esforços e essas tendências dentro desses esforços e dessas tendências é que nós seremos destinados, como fala o texto, a planetas mais evoluídos, a diversos mundos habitados, essa ascensão nos levar a lugares, a encarnações, a vivências em que a gente vai aumentar o nosso nível de satisfação, em que a gente tem se falado muito sobre transição planetária, do mundo de provas e expiações, passar para um mundo de regeneração, que é a característica da Terra hoje, que é o que a Terra se encaminha. Então, de acordo com os nossos esforços e essas tendências, ou seja, como nós estamos vibrando, que se passa o que passa os pensamentos, quais são os nossos pensamentos diários, quais são os sentimentos que nós temos alimentado e feito florescer em nós, para que a gente possa criar afinidades, sintonizar com esses mundos habitados. E, a partir disso, a gente começa a enxergar mais e pensar mais em reencarnação. Como que a gente quer continuar a nossa caminhada? Porque nós sabemos que o corpo não é eterno, o corpo não perece, o corpo ele se desintegra, morre, e a reencarnação é a continuidade da vida. E como que nós queremos chegar numa próxima encarnação? Como que nós queremos vivenciar essa encarnação? E o Livro dos Espíritos vai nos colocar que o objetivo maior da encarnação, na verdade, são dois objetivos maiores, que o aperfeiçoamento e a cocriação, colocando em outras palavras, é o nosso desenvolvimento, né, através das provas, expiações que nós vamos vivenciar, e a cocriação, ou seja, o tanto que nós vamos auxiliar no progresso daquele lugar onde nós estamos inseridos, naquele mundo habitado, naquele ambiente em que nós estamos, naquele contexto em que nós vivemos, naquela sociedade, naquela comunidade na qual estamos inseridos. De que forma que a gente vai auxiliar em tudo isso? Esses dois são os objetivos da encarnação: aperfeiçoamento e auxílio no desenvolvimento do mundo em que nós estamos. E, sendo assim, sabendo de tudo isso, que nós estamos num lugar onde ainda as turbulências são maiores que os momentos de satisfação, e quando nós vivenciamos a satisfação, eles são muito efêmeros, ou seja, nós estamos plenos de alegria um dia e no outro a gente já está para baixo. No outro a gente já está lamentando, porque acabou principalmente, né? O que a gente costuma fazer, a gente está vivendo um momento de alegria, preocupado com amanhã, porque não, amanhã pode dar tudo isso. Então a gente não vivencia, a gente não vive o presente, a gente não se coloca nesse estado de presença, como todas as doutrinas, todas as crenças, e até mesmo dentro da filosofia, da psicologia, de todas essas linhas de estudo que vão falar sobre a psique, que vão falar sobre o desenvolvimento moral, vão nos chamar para essa questão da presença, vivermos o presente, não nos determos nas coisas que aconteceram no passado, dando importância mais do que devido a elas, porque sim, tem que ser olhadas, mas não para que a gente viva no passado, viva com o medo daquilo que aconteceu e a gente tenha receios ainda de que volte a acontecer, mas olhando para aquilo e vendo o que pode ser melhorado para eu viver o meu agora. E muito menos viver a ansiedade do amanhã, querer viver no futuro. Ou seja, eu quero antecipações, eu quero viver o amanhã agora.
E aí eu crio a ansiedade. E a gente vive nesses dois estados: o medo do passado e a ansiedade pelo futuro. E não consegue contemplar as coisas maravilhosas que a gente tem no presente. E, e essa e tudo isso pode ser analisado, contemplado, para que a gente possa chegar dentro dessa vivência do presente, dentro dessas análises do passado e poder, no presente, vivenciar coisas que vão nos beneficiar no futuro, colher os frutos lá no futuro. E aí a gente pode chegar à felicidade que nos é relativa aqui na Terra, mas que existe, que há a felicidade. Só que a felicidade, ela depende de muitos fatores. A felicidade, como que é possível hoje, nessa situação em que nós estamos, na Terra, nosso nível consciencial, como que a gente pode viver essa felicidade? E aí a gente pensa na felicidade como, pensando em todas essas coisas que a englobam, pensar na felicidade como um sistema altamente complexo. Hoje a complexidade, ela é a palavra em voga em todas as ciências e nos chama a atenção essa questão da complexidade. E aí, para que a gente possa entender, para que a gente possa conversar sobre isso, a gente vai pensar na felicidade como um organograma, né? Vamos colocar a felicidade lá no topo desse organograma. Eu vou desenhar aqui, e aí eu espero que vocês consigam ver. E aí essa felicidade, ela está lá no nosso topo dos planejamentos, daquilo que a gente quer. A felicidade aqui em cima. Só que a felicidade é dependente de vários aspectos. O primeiro aspecto da felicidade vai ser o corpo, a ideia do corpo. Ó, fiz uma flechinha lá e tem o corpo. Somos um corpo. Podemos dizer isso? Somos um corpo. A gente escuta muito dentro do espiritismo que nós somos um espírito em evolução do corpo. Mas vamos pensar o seguinte: somos um corpo. Se a gente pensar que somos todos, que o corpo é um resultado das vivências que a gente vem tendo, nós temos o corpo necessário para as vivências que a gente tem que, pelas situações que a gente tem que vivenciar agora, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos modelam o nosso corpo físico, modelam a situação de saúde e doença, como a Joana de Ângeles vai falar lá no Homem Integral, essa questão de conservar a saúde e doença, e dentro de todo esse conhecimento, no Livro dos Espíritos, nós vamos ter também, na questão 907, a questão das paixões. A gente pode relacionar isso, as nossas emoções, essas emoções que, quando não controladas ou não domadas, como a gente vai entender, a domar as nossas más tendências, tudo isso vai estar relacionado às nossas emoções. E as nossas emoções, elas vão refletir no corpo físico, onde a gente vai modelar para que a gente possa, inevitavelmente o corpo vai refletir ou na dor ou no bem-estar, de acordo com com a vibração das nossas emoções. E aí, num segundo momento, estando encarnado e estando inseridos em um contexto, e aí o segundo ponto do nosso organograma vai ser o contexto, ou seja, o meio onde nós estamos inseridos. Esse contexto, ele vai nos trazer, ele vai exigir de nós um certo comportamento, porque esse contexto, ele é composto por leis, por normas que nos dá direitos, obrigações. Então, quanto a gente tem cumprido esses direitos e obrigações? O quanto nós temos andado no mundo? Isso vai estar envolvido com a questão da felicidade que a gente busca, porque se nós sairmos fora da lei, nós seremos
nós teríamos que responder, nós seremos, entre aspas, punidos pelas leis dos homens, e dentro a gente sabe, dentro de todo esse contexto, a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, na Lei da Liberdade, que vai nos trazer, em suma, que a nossa liberdade, ela termina onde começa a liberdade. Então, nós temos que nos ajustarmos também de acordo com aqueles que vivem conosco, que vivem no mesmo universo que todos nós. Então, estando alinhados dentro das leis, das normativas daquele contexto que a gente vive, nós também estamos em um estado de alegria, de satisfação, que vai complementar aquele contexto da felicidade que a gente busca. E aí, indo mais adiante, colocando mais um ponto nesse organograma, a gente vai pensar nos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos, que são relacionamentos... Aqui, mais um teminha aqui, ó. Relacionamentos. Os relacionamentos são os afetivos, eles são os familiares, eles são os profissionais. E aí, nós temos nos dedicado, ou qual é a forma com que nós temos tratado aquelas pessoas da nossa convivência. E aí, colocando as pessoas da nossa convivência. Como tem sido o nosso trato com as pessoas, o nosso... o relacionar-se com o outro. Eu respeito o outro, sou respeitada pelo outro, eu sei reconhecer o outro e vê-lo como um igual a mim, a saber que ali tem a centelha divina existe ali, que Deus também está no outro. Qual é o meu relacionamento com o outro? Eu tenho reconhecido tudo aquilo que a espiritualidade vem nos trazer sobre agir e reagir aquilo que nós recebemos ou a maneira como nós tratamos aos outros. E aí, quando a gente fala em relacionamentos profissionais, a gente relembra outro ponto que promove o nosso bem-estar, a nossa felicidade, que eu relaciono a parábola dos talentos, que a gente poderia associar a talentos, mais um item lá do nosso organograma, que a gente pode associar à nossa profissão. O que é o talento? O talento é aquilo que a gente dedica o nosso tempo, é o valor. É o nosso valor, a missão que a gente tem para empregar o nosso tempo, que é o nosso maior talento aqui, o nosso maior valor aqui é o nosso tempo. E a profissão, o desenvolvimento profissional, ele faz parte da nossa caminhada. O trabalhar para suprir as suas necessidades físicas, materiais, o quanto nós temos e dedicado e trabalhado com amor. Nós trabalhamos ou nós escolhemos a profissão que nos satisfaz ou escolhemos a profissão que vai satisfazer o contexto ou os nossos pais ou a nossa família, enfim. Nós estamos dedicando o nosso tempo, e hoje, dentro das leis trabalhistas, nós trabalhamos em média 8 horas por dia, então, um terço do nosso dia a gente dedica à nossa profissão. Então, nós estamos tendo alegria nessa profissão, a gente está tendo satisfação. Qual o nível de satisfação que a gente está tendo nessa profissão? Isso também vai fazer parte lá do nosso organograma, que vai ser um dos pontos, um dos aspectos que vai nos levar a uma felicidade relativa aqui na Terra. Outro ponto, já que a gente fala em missão, já que a gente fala em jornada aqui na Terra e dedicação do nosso tempo, a gente volta a falar sobre finalidade da encarnação. Então, mais um texto é o porquê de estarmos aqui. Finalidade da encarnação, mais um aspecto lá do nosso organograma.
E aí, quando a gente pensa lá naqueles dois objetivos centrais da nossa encarnação, que é o aperfeiçoamento moral e a cocriação, ou seja, sermos partícipes nesse processo de progresso, de evolução do mundo em que nós habitamos, e aí a gente vai pensar um pouquinho em dois nomes que são nomes das doutrinas orientais, mas que a Joana de Ângeles vai trazer principalmente no livro Plenitude, em que ela vai fazer uma abordagem sobre o sofrer, né? A plenitude, o estado de graça, o estado de plenitude, o estado em que a gente busca e que a gente associa à felicidade também. E no livro Plenitude, ela vai fazer uma abordagem ao sofrimento. O que nos leva ao sofrimento, por que nós sofremos e quais os meios que podem ser utilizados para que a gente saia do sofrimento, para que a gente não estagne no sofrimento. E ela vai usar muito dos conhecimentos do budismo. E aí, dentro do budismo, a gente vai ouvir duas palavras que são karma e dharma. E isso pode ser associado também a essas duas finalidades da encarnação, ao aperfeiçoamento, em que a gente adquire bagagem, né? A gente vem adquirindo bagagem para que a gente possa realmente aprender e vivenciar, colocar em prática dentro do nosso processo de aperfeiçoamento. Então, estaria relacionado ao karma, e às vezes a gente fala de uma forma muito errônea em karma. Fulano é meu karma, se tal situação é um karma. E karma nada mais é do que aquilo que a gente vem acumulando, os ensinamentos que a gente vem acumulando ao longo das nossas encarnações, para que a gente possa evoluir, colocar aquilo que nos serve das outras encarnações em prática, para que a gente possa promover esse aperfeiçoamento. E o Dharma estaria relacionado a essa cocriação, ou seja, nossa missão. O que a gente veio desempenhar aqui? Aqui eu vou... Quais são os meus valores? Aqui, no que eu vou colocar o meu talento, que é o meu tempo, que é algo aquilo que a gente tem de mais valoroso aqui encarnados e na nossa jornada evolutiva. O tempo em que a gente vai evoluindo, a cada minuto aprendendo, a cada minuto em prática aquilo que a gente aprendeu. Então, karma e dharma. Karma, a bagagem para o meu aperfeiçoamento. Dharma, tudo aquilo que eu preciso fazer para que eu possa auxiliar, não só no meu processo, mas no processo do todo. Então, a finalidade da encarnação, mais uma vez, como tudo isso que engloba, está lá, ligado, linkado à nossa busca pela felicidade. E aí, e para não delongar muito, pois são inúmeros os aspectos que envolvem o todo que é a felicidade, o sistema complexo que é a felicidade, a gente vai colocar o propósito. O nosso propósito. E aí aqui, ó, felicidade e todos os aspectos que estão relacionados a ela. Desenvolver o propósito existencial, ou seja, viver a vida e da forma mais satisfatória possível. No livro Amor, Imbatível Amor, da Joana de Ângeles, ela vai trazer o ensinamento sobre o que é aquilo que a gente... como desenvolver esse sentido, qual é o sentido da nossa existência, qual é o propósito da nossa caminhada. E ela vai dizer que é simplesmente isso, viver as situações que a vida apresenta para nós. E da maneira mais satisfatória possível. E dentro da bagagem de aprendizado que a gente tem, dentro da bagagem de conhecimento que a gente tem, a gente poder direcionar o nosso caminho, fazer as melhores escolhas. Mas como que eu vou acessar tudo isso? Com o nosso esforço, com o esforço pessoal que a gente faça para que a gente aprenda, para que a gente possa buscar. Mas e aqueles que não têm não têm acesso a esse conhecimento? Por inúmeros motivos, não tem acesso a todo esse conhecimento. A espiritualidade se encarrega de levar todo esse aprendizado para elas. Então, nós nos detemos, às vezes, em questões que não são da nossa alçada, em querermos nos preocupar em demasia com coisas que não são
não estão na dependência de que nós possamos realizar. Então, olhemos para a nossa caminhada, para as situações que apresentam na nossa vida, quando formos chamados a auxiliar o outro, analisarmos se é possível de fazer isso, porque às vezes a gente quer salvar o outro e não para ver qual a salvação que nós mesmos precisamos. E então essa vivência em todos esses aspectos, em todos os ambientes e todos os contextos da nossa vida, seja familiar, seja profissional, seja a nível de sociedade, a nível de comunidade, nossa rua, no bairro, que a gente possa viver e conviver, aproveitando as situações, olhando para as situações, em contato com tudo aquilo que nos cerca, a natureza, ver na natureza e sentir aquilo que a natureza nos oferece, sejam os animais, as plantas, todos estão ali em harmonia para nos auxiliar nesse processo evolutivo, processo de busca pela felicidade, que envolve inúmeros aspectos para que a gente chegue lá. Então, a felicidade ela não está relacionada a um caminho fixo e algo que a cultura, o contexto sociocultural, as tradições nos encaminhem, aquele padrãozinho do estudo, enfim, tudo que a sociedade nos impõe, que é simplesmente cultura e característico de cada lugar vivido. E aí, para finalizar essa fala de hoje, eu vou trazer um trecho do livro Desperte e Seja Feliz, que faz parte da série psicológica da Joana de Ângeles. Quem sintoniza a mente divina sempre exterioriza paz, irradiando incomum alegria de viver. Qual raio de sol que oscula o pântano com a mesma tranquilidade o faz com a pétala de rosa, não se aturdindo na algaravia, nem se alterando no silêncio. Flui da harmonia que absorve e perturbação alguma o desestrutura, porque entende que o perseguidor está enfermo e o adversário estagia em patamar inferior da evolução. Em vez de revidar o mal que lhe impõe, oferece o amor que lhes fala, forma de perdão e de fraternidade, que necessitam. Nunca hostiliza ninguém que superou as heranças do primarismo, aspirando às vibrações elevadas dos planaltos da felicidade, onde se encontra psiquicamente. Se estimulado à evolução e mais se doa por constatar quão imensa é a carência daqueles que ainda se estorcegam nas paixões perturbadoras. O hálito de Deus, que a tudo vitaliza, nele encontra receptividade e penetração, por isso é feliz. Então, quando nós paramos para compreender que tudo à nossa volta nos acolhe e serve para o nosso desenvolvimento e que em tudo a gente pode buscar alegria de viver, a gente tá transpirando esse hálito de Deus, a gente está reconhecendo em tudo à nossa volta a presença divina e as nossas incompreensões com relação às situações e às pessoas que se apresentam no nosso caminho, elas simplesmente deixam de existir. Cairemos inúmeras vezes, muitas vezes seremos incompreendidos e também não vamos compreender aos outros, mas que o nosso tempo de incompreensão seja cada vez mais reduzido e que logo a gente possa voltar a esse nível de consciência de que estamos em um mundo que nos exige calma e serenidade. Então, mais uma vez, obrigada, Alex, obrigada ao Consolador, e muita paz a todos nós. Muito obrigado, Carla, pelas palavras. Muito obrigado por disponibilizar o teu tempo para vir aqui conversar sobre um assunto tão importante para a gente, né, que nos auxilia um pouquinho no nosso engrandecimento, na nossa caminhada, na nossa evolução. Estamos aqui na
esse mundo de provas e expiações ainda, né? Passando para regeneração, mas ainda estamos precisando de ouvir muitas palavras, né? Principalmente quando vem esse grande espírito que é Joana de Anjos, né? A casa trabalha também, pessoal, com uma campanha de doação de cesta básica, doação de alimentos, como está passando no banner abaixo, e a gente está sempre buscando uma ajuda para poder levar a esses irmãos que tanto necessitam nas ruas, irmãos que moram nas ruas, alguns irmãos de comunidades carentes também aqui da região. A casa também tem o grupo de estudos. Nosso grupo de estudos são todas as segundas e quartas-feiras, das 20 horas às 21 horas. São em salas virtuais até o momento. Mais à frente o seu Ney comunica quando vai começar a voltar a ser mais presencial. Tá sendo uma forma um pouco híbrida já, um pouco semi-presencial, assim, alguns irmãos indo até a casa, outros assistindo do conforto do seu lar, né? Agradeço também a presença de todos que assistiram aqui essa palestra da nossa irmã Carla, e agora ao final vou compartilhar aqui um vídeo da oração da felicidade que vem um pouco de encontro ao tema com que a Carla nos relatou hoje. Acompanhe nossa linda oração da felicidade de viver. Oração da felicidade de viver. Abençoa, Deus amado, este dia que chega com promessas salutares, com novas oportunidades, novas possibilidades de realizar hoje, que não foi possível ontem. Abençoa meu Pai, meu sorriso no rosto, minha voz cantando fácil, meu olhar brilhando muito, meu passo firme na caminhada, meu braço forte na tarefa, minha esperança numa manhã de luz e a luz para me mostrar a felicidade no hoje. Abençoa, meu Senhor Deus, a minha integridade de caráter, a convicção de meus propósitos, a coragem para controlar os meus medos e também de enfrentar os meus desafios, a bravura para permanecer lutando, mesmo diante das dificuldades e incertezas. Abençoa, Senhor Deus, a motivação para a vida, a disposição para a tarefa, a vontade para a caminhada e a permanente firmeza na luta por meus ideais. Abençoa, Senhor, meu Criador, a purificação de meu coração, a limpeza e a harmonia na minha alma, o equilíbrio de minhas emoções e a serenidade de minhas reações diante de aflições. Abençoa, meu Pai Celestial, as minhas atitudes de amor e caridade, minha generosidade para compartilhar e a fraternidade para auxiliar. A minha compreensão e tolerância com o erro alheio e minha humildade e sabedoria para reconhecer as minhas falhas. Abençoa, meu Pai Celestial, as minhas atitudes de amor e caridade, minha generosidade para compartilhar e a fraternidade para auxiliar. A minha compreensão e tolerância com o erro alheio e minha humildade e sabedoria para reconhecer as minhas falhas. Abençoa, meu amado Deus, minha capacidade de perdoar e superar mágoas, minha disposição para o arrependimento pelos meus erros, superando os vícios da inveja e o egoísmo dos meus pensamentos. Abençoa, Senhor, a minha busca íntima da felicidade,
abrindo a percepção dos meus olhos, ouvidos e sensibilidade, para que eu possa encontrá-la em mim mesmo e em torno de mim, das pessoas, as ideias e nos propósitos, e não nos objetos, dos títulos, das vaidades. Abençoa, Senhor, meu Pai, a minha capacidade de achar graça na vida, em todas as situações, encontrar beleza nas coisas, nas brincadeiras, nas canções, nas orações, sem levar a vida tão a sério. E não me permitir a tristeza, a grosseria ou a frieza com o próximo. Aprender a rir de mim mesmo, até nas minhas quedas, nas minhas incontinências e nas minhas inconsequências. Abençoe-me, Senhor Deus, e me ensina a transformar as amarguras dos momentos tristes em momentos dóceis e alegres, e as críticas mordazes em palavras leves, a transformar os limões da vida em uma bela limonada. Abençoa, Senhor, meu Pai, e faz nascer em mim o dom de aprender a ser feliz, sem motivo, sem norma, sem condições, apenas me sentindo assim, como uma criança, para sorrir do nada, e a responsabilidade de um adulto para cumprir compromissos com todas as coisas. Abençoa, Senhor, este dia e cada dia que me permite ter, pois desejo lhe agradecer hoje, sempre, amanhã, todos os dias daqui para frente, pela maravilha que é ter um dom de saber viver. Assim seja. Mensagem de Imara, equipe Bezerra de Menezes. Sim, a gente se despede de todos os irmãos e até a próxima sexta-feira. Abraço.